Olá pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Aline Davi, eu sou nutricionista. Vou falar contigo sobre como escolher um ômega 3, óleo de peixe ômega 3. Não vou te falar aqui o que faz o ômega 3, qual que é a quantidade, para qual condição clínica, não. Aqui é questão de compra, eu quero te ensinar como que a gente faz isso, tá bom? Um ponto importante, apresentar o laudo técnico, então essa empresa pode te oferecer, ou você pode cobrar, manda um e-mail lá, eu quero o laudo técnico desse ômega 3, eu quero ver quantas partes por milhão, ppm, que esse ômega 3 tem de metais pesados, como por exemplo mercúrio, chumbo, cádmio e arsênio, então isso é importante que você faça essa avaliação. Ou que ele tenha um selo, uma certa identificação nacional e internacional. Nós temos alguns tipos de regulamentações, alguns tipos de empresas, enfim, de associações que fazem um laudo mostrando a segurança desse ômega 3. Por exemplo, tem várias, tá? Mas as mais famosas é o MEG3 e a IFOS. Eles dão um selo de qualidade, de segurança, garantindo que não tem metal pesado. Então, se tem selinho, perfeito. Se não tem, você pede o laudo técnico para essa empresa, eles costumam mandar, né? Então, se eles não têm, é porque, enfim, fica um pouquinho com o pé atrás. Perfeito. Esse é um ponto importante. Outro ponto, quando eu falo naquela cápsula de ômega 3, eu estou falando de óleo de peixe ômega 3. Nesse sentido, nessa cápsula, eu não tenho só ômega 3, eu não tenho apenas EPA e DHA. Lembrando que eu tenho vários tipos de ômega 3 também, além do EPA e além do DHA, só que nessa cápsula eu tenho outros tipos de óleo de peixe. Eu posso ter ácido graxo saturado do peixe, é um óleo de peixe também. Nós temos uma regrinha da Anvisa que fala o seguinte, para comercialização, então é algo de legislação, 100 miligramas, pelo menos, de ômega 3 em 100 gramas ou 100 ml do produto. Isso não quer dizer que 100 miligramas, de ômega 3 é algo interessante, é algo que vai curar, é algo que vai ter uma condição, enfim, de melhoria de saúde. É algo de normatização, de legislação. Então é algo que é obrigatório pela Anvisa. Não é que é essa quantidade que eu vou prescrever. Ah, Aline, qual a quantidade que eu prescrevo? Depende. Qual que é a condição clínica do seu paciente? Eu vou pesquisar essa quantidade de acordo com a necessidade de EPA e DHA que o meu paciente apresenta e eu vou prescrever isso de acordo com a necessidade desse paciente. Então são coisas bem distintas, né? Nesse sentido, se eu tenho uma cápsula, ou enfim, hoje em dia não tem só cápsula, né? Também tem como você consumir de colheradas, tem como comprar ômega 3 líquido. Mas enfim, quanto menos ômega 3 eu tenho nessa solução de óleo de peixe, mais eu tenho, por exemplo, gordura saturada, o que talvez não seria tão interessante assim. Se eu viso, por exemplo, saúde cardiovascular, eu vou colocar mais EPA, então o meu foco principal é o EPA. Se eu tenho uma gestante onde eu preferencio mais quantidade de DHA, o que eu quero oferecer mais é o DHA. Então isso é importante, avaliar a proporção de EPA e de DHA que essa marca de óleo de peixe apresenta. Então as marcas devem trazer essa quantidade. O total que tem de óleo de peixe naquela cápsula ou naquela porção, por exemplo. Ele pode te falar assim, para você atingir a recomendação que nós sugerimos, são 2 cápsulas, são 3 cápsulas, são 4 cápsulas. Não, é uma cápsula só, depende. Por quê? Vai depender da concentração de EPA e DHA que essa cápsula apresenta. Então vamos lá. Eu trouxe aqui algumas marcas para vocês, tá? Nesse caso, nós temos 2.000 miligramas, que é a mesma coisa que 2 gramas de óleo de peixe. Quanto que tem de EPA? 360. DHA? 240. E de outros tipos de ômega 3. Ômega 3 é uma família, eu tenho vários tipos de ômega 3. Quais que são os principais pensando em saúde? EPA e DHA, mas eu tenho outros também. Então, de outros tipos de ômega 3,
eu tenho 40 miligramas nesse tipo de marca. Somando EPA, DHA e outros tipos de ômega 3, eu tenho nessa marca aqui, em 2 gramas ou 2.000 miligramas de óleo de peixe, 640 miligramas de ômega 3. Vamos fazer uma continha bem fácil? Se em 2.000 miligramas, que é a quantidade dessa marca, isso é tudo, né, que eu tenho, é 100%. Ômega 3, eu tenho 640 miligramas. Qual que é a proporção que eu tenho de ômega 3 nessa marca? Faço regrinha de 3, encontrei 32%. Então, nessa marca aqui, nessa recomendação aqui de 2.000 miligramas, eu tenho 32% de EPA e DHA e outros ômega 3 também. Então, essa é a proporção que eu tenho de ômega 3. Ok, e essa outra marca é diferente. 2.400 miligramas, uma quantidade um pouco maior de óleo de peixe, e eu tenho essa proporção de ômega 3. 720 de EPA, 480 de DHA e dos outros eu tenho 20 miligramas. Somando eu tenho 1.220 miligramas de ômega 3. Em 2.400 miligramas totais, que é 100%, 1.220 miligramas, X, regrinha de 3, nessa marca aqui eu tenho 51,3% de ômega 3 em uma cápsula, ou 2 cápsulas na verdade, né? Então, como a quantidade é grande aqui, a gente deve ter 2 cápsulas, ou uma cápsula maior, que cabe essa quantidade, ou cápsulas menores, que cabem menor quantidade. Isso é importante olhar no rótulo também, porque eu tenho cápsulas que são menores e eu tenho cápsulas que são maiores. Ele vai te dizer, para você alcançar 2.400 miligramas de óleo de peixe, é uma cápsula ou são 2. Tem que olhar no rótulo, não tem como a gente saber, tá? Vamos comparar então? Essa marca com essa, qual que tem mais quantidade de ômega 3, que é o que importa pra gente? Essa aqui, né? Tem muito mais, 51%, e essa tem 32%. Então vejam que essa quantidade é muito mais rica em ômega 3. É possível, bem possível, que essa marca seja mais cara. Se de repente meu paciente pode pagar por ela, perfeito. Mas meu paciente não pode pagar por ela. Será que de repente eu não posso ajustar essa quantidade aqui? Porque o que importa mais pra gente é o EPA e o DHA. Eu posso ajustar, ele vai tomar mais cápsulas, mais quantidades. Claro que ele vai ter mais consumo de ácido graxo saturado também nisso, mas de repente eu posso ajustar isso numa dieta. Isso vai entrar no meu plano alimentar. Essa quantidade que está aqui, de gordura saturada, etc., vai entrar no meu plano. Pensa só, se eu tenho um paciente que retirou a vesícula, ele tem que consumir menos gordura no comecinho, logo após o pós-cirúrgico. Eu vou contabilizar isso aqui muito finamente, porque vai ter bastante gordura, se ele precisar tomar ômega 3, por exemplo. Então eu posso prescrever essa marca, mas desde que eu ajuste a quantidade para que ele alcance EPA e DHA. Lembrando que ele vai consumir mais outros componentes presentes nesse óleo de peixe. Essa outra marca é uma marca mais simples. É uma marca que nem traz pra gente qual que é a quantidade dos outros tipos de ômega 3. Ela fala o seguinte pra gente. Olha quanto. 4.200 miligramas, que é a porção que eles colocam, a dose que eles colocam. 540 miligramas de EPA, 360 miligramas de DHA. Ele não fala do restante. A embalagem não fala, tá? Somando, tem 900 miligramas de ômega 3. E aí, essa proporção são 21,4% de ômega 3. Já é um pouquinho menos, né? Então já é um pouquinho pior nesse sentido. Meu paciente só pode pagar por essa. Ok. Eu vou contabilizar todo o plano alimentar para que eu tenha um ajuste nesse consumo desse ômega 3, que é o que ele pode pagar. Então, o custo-benefício também é um ponto importante. Se o seu paciente pode pagar pela mais, entre aspas, pura, a mais rica em ômega 3, melhor. Mas o nosso papel é ajustar a quantidade necessária de acordo com cada condição clínica e escolher o melhor ômega 3.
Outros pontos que são fundamentais. Tem que ter adição de vitamina E. Por quê? O ômega 3 é um ácido graxo poliinsaturado, ele tem várias duplas ligações e nesse sentido é mais fácil ele sofrer uma reação de rancificação. E isso está associado com a geração de componentes que não são tão interessantes assim. Nesse sentido, a adição de vitamina E é importante para reduzir esse processo de rancificação. Olha na embalagem se tem ômega 3. A maioria tem, tá? Mas algumas não tem. A embalagem tem que ser escura, tem que ser leitosa, ou é branca, né, leitosa, ou é preta, ou é mais assim azulada, esverdeada. O importante é não passar a luz, porque eu vou também reduzir a reação de rancificação. Então, embalagem transparente, que eu já vi inclusive no mercado, na farmácia, enfim, foge delas, tá? Porque eu tenho maior rancificação e eu tenho maior prejuízo nesse sentido. Então vejam que para comprar ômega 3, vários pontos são interessantes. Então avaliem as marcas, verifiquem e vejam qual que é a quantidade necessária para o seu paciente atingir em relação à condição clínica que ele apresenta. Espero que você tenha gostado e até a próxima.